Olá pessoal, nesse vídeo será demonstrado como gerar o relatório de diagnóstico da estrutura e quais informações podem ser obtidas através deste relatório. Como exemplo da aplicação desse relatório, vamos analisar essa estrutura vista em modelo 3D. O relatório de diagnóstico da estrutura pode ser acessado através do menu Estrutura, Relatórios, Diagnóstico da estrutura. O relatório de diagnóstico da estrutura tem como objetivo apresentar diretrizes ao projetista sobre a qualidade do projeto, através da geração automática de indicadores. Esses indicadores são divididos em grupos. O grupo de cargas compreende a distribuição das cargas verticais, que podem ser do tipo peso próprio, adicional e carga acidental, a relação de cargas por área e as forças devido ao vento aplicadas em cada pavimento da estrutura. Em estruturas usuais, a qualidade do projeto estrutural pode ser estimada pela relação do seu peso próprio com a carga total da estrutura. Projetos com pouca eficiência geralmente são aqueles nos quais o peso próprio representa mais de 50% da carga total da estrutura. Outro grupo do relatório de diagnóstico da estrutura é o grupo de estabilidade global, que corresponde aos itens estabilidade global e processo P-delta. Através desse grupo é possível avaliar se a estrutura é do tipo nós fixos ou nós móveis. Caso o coeficiente γz seja superior ao ponto 10, como nesse caso, se trata de uma estrutura de nós móveis. Ou caso seja avaliado o processo P-delta e essa variação seja superior a 10%, também é o caso de uma estrutura de nós móveis. Se a variação do processo P-delta para um desses casos de carregamento for superior a 30%, é recomendável que o sistema de contraventamento da estrutura seja revisto, de forma a torná-la menos deslocável. Mais um item do relatório de diagnóstico da estrutura é o grupo de custos, que compreende os itens índice de consumo de materiais, resumo de custos, relação de custo por área, relação de custo por elemento e distribuição do custo por elemento. Através desse grupo é possível fazer uma análise econômica do projeto estrutural. Como exemplo, é possível saber quais dos elementos, forma, concreto ou aço, é responsável pela maior parcela do custo da estrutura. Nesse exemplo, a forma é a maior responsável pelo custo da estrutura. Nesse caso, pode ser viável tentar reduzir o volume dos elementos estruturais. Desse modo, reduziríamos a área de forma desses elementos e também o volume de concreto. Também é possível saber quais dos pavimentos da estrutura têm a maior relação de custo por área. Nesse caso, o térreo tem a maior relação de custo por área. Desse modo, seria eficiente tomar atitudes para reduzir o custo dos elementos no pavimento térreo. Outra análise que pode ser feita é com relação ao custo de cada elemento que compõe a estrutura, como vigas, pilares e lajes, por exemplo. O programa mostra um gráfico que representa quais são os elementos com maior custo no projeto. No caso desse exemplo, pode-se ver que os elementos com maior custo são as lajes e as vigas. Logo, nesse exemplo, seria mais eficiente fazer modificações para reduzir o consumo de materiais nas lajes e vigas da estrutura. O último grupo do relatório de diagnóstico da estrutura é o grupo dos parâmetros de desempenho da estrutura, que no caso engloba o dimensionamento dos elementos e as verificações em serviço, com os elementos que têm deslocamentos excessivos. Nesse grupo é possível verificar quais elementos foram dimensionados com sucesso, quais foram dimensionados com avisos e quais elementos têm erros de dimensionamento.
Com relação aos deslocamentos excessivos, o programa indica os elementos que não atendem aos limites estabelecidos na NBR 6118. Como vimos nesse vídeo, com o relatório de diagnóstico da estrutura, é possível fazer uma análise completa do projeto, levando em conta fatores qualitativos, econômicos e relativos à própria segurança da estrutura.